Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da AND. Eu sou o Nilson da Veiga. Eu sou o Daniel Iguchi. Nós somos servidores aqui do Detran Paraná e hoje nós temos um assunto bem interessante para tratarmos com vocês referente, né, à transformação digital e inovação. E para tratar desse tema, nós temos aqui uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda. Lidiane vem representando a Arc Digital, né? Claro. A gente gostaria que você falasse dessas boas-vindas e falasse um pouquinho sobre a empresa para nós. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que essa oportunidade, né, essa aproximação que os eventos, a AND e os Detrans estão oportunizando nos últimos anos, está trazendo muito benefício para o mercado como um todo, né, especialmente para o nosso, que é, de fato, um nicho que nem todo mundo, inclusive na parte de mobilidade, tem tanto conhecimento, né? Eu sou advogada por formação, então comecei ali a advogar com direito civil, né, toda essa parte corporativa, o que me levou à Arc Digital. Então, é uma empresa que já tem uma base de tecnologia, trabalhava com o GED já há muitos anos, e com a mudança da legislação, trazendo a competência do registro de contratos para os Detrans, né, tirando ali aquela competência dos cartórios, foi uma oportunidade de desenvolver esses projetos e sistemas de gestão ali aplicados ao negócio, aí no caso, né, esse registro de contratos para os Detrans. Então, eu entrei na Arc Digital com esse subsídio, né? Na época, a contratação se dava por licitação, né? Então nós tínhamos ali uma base jurídica bem estruturada. O negócio sempre teve uma base normativa, né? Então, a Arc Digital, ela via no jurídico um grande potencial de, inclusive, inovação e evolução desse mercado, né? E eu fiquei alguns anos nessa parte jurídica apenas, entendendo todo esse fluxo, né? Como ali o mercado se comportava, qual era a finalidade do registro de contrato, especialmente numa visão de Detran, né? Que é trazer ali uma regularidade, né? Uma confiabilidade ao processo de registro. E fui me interessando bastante para a área de tecnologia, porque era o instrumento, né? Era o meio que a empresa ali subsidiava o Detran nessa atividade de fiscalização. Então, toda essa parte de contratação pública, depois procurei, de fato, uma visão mais de tecnologia. Então, fui certificada pelo MIT em inúmeros cursos para ter essa visão, de fato, de como trazer para a realidade, né, tanto da minha empresa quanto do cenário ali de Detrans, uma visão, inclusive, mais evoluída. Como trazer a tecnologia, né, que hoje nós temos aí de uma maneira ampla e de fácil acesso para a realidade, né? Porque uma coisa é ter, né? Blockchain, como aplicar isso no dia a dia, né? E quando realmente isso tem uma efetividade. Então, fiz ali toda a minha certificação, trouxe essa realidade para a Arc Digital, para de fato apoiar aí nos nossos processos. Perfeito. Lidiane, o setor público, né, especialmente na área de trânsito, né, existem vários desafios, né, e entre eles a digitalização dos processos, né? Passaram por diversas fases entre digitalizar o papel, né, e agora para que o processo ele seja totalmente digitalizado, né, ele seja totalmente digital. De que maneira, né, esses pontos críticos podem ser uma oportunidade e de que maneira a empresa pode trazer essa solução para os Detrans que enfrentam também esse problema, né? É um desafio para todos eles, e de que maneira, né, a Arc Digital pode trazer uma solução, né, para esse desafio dos Detrans. Hoje, o nosso desafio é, de fato, trazer ali a particularidade de cada Detran, né? Porque hoje a Arc Digital, ela presta serviço em todos os Detrans do país, né? E nós começamos lá em 2012 no Amazonas e no Pará, né, em que nós temos uma realidade ali mais complicada pela própria dinâmica, pela né? logística. Pela logística. Então, à época... geográfica, né? Nós tínhamos uma necessidade, inclusive, de fazer essa retenção do contrato a partir de malotes, contratos manuscritos. Então, aplicar, por exemplo, o AOCR já era um desafio, né?
à época, e toda essa evolução do mercado, ela cria oportunidades para que as empresas consigam, de fato, auxiliar o Detran na aplicação dessas tecnologias, né? Então, hoje nós temos uma realidade completamente diferente do que nós tínhamos à época. Hoje a gente for analisar a qualidade dos contratos, né, de financiamento, que é o mercado privado, né, que em tese já está acelerado, não tem essa dificuldade, por exemplo, que o Detran teria, né? Nós tivemos uma grande evolução depois da pandemia. Então, né, um cenário um momento extremamente delicado para todos, mas impulsionou muito, muito. Diversos setores tiveram que se adequar a uma realidade nova, né? Isso, eu lembro que antes da pandemia nós tínhamos como ali objetivo trazer essa realidade para o banco, né? Uma coisa é o banco maior, que tem ali toda uma estrutura, mas a grande maioria das instituições financeiras ali médias e menores tinha uma dificuldade na adoção do contrato digital. A discussão era muito de compliance, de avaliação do impacto que isso teria, inclusive, no judiciário, né? A aplicação ali de um contrato digital, com assinatura digital. Com a pandemia, não tinha escolha, né? Você precisava evoluir, você precisava aplicar ali, porque as pessoas não conseguiam ir até a concessionária, firmar aquele contrato, ir até o banco, né? E então a adoção do contrato digital trouxe uma possibilidade de trabalhar esses dados e trazer de forma mais estruturada para os Detrans, né? Então, nós pulamos essa fase de digitalização interna, porque o dado já chega de maneira estruturada para a gente, né? Então, a aplicação de inteligência artificial para fazer comparação de informação, toda a parte de análise de dados, né, criando informações, é a forma, de fato, de auxiliar ali no dia a dia o Detran para que ele não tenha essa necessidade, né? A finalidade do Detran não é essa, né? Então, é o nosso trabalho tentar, de fato, trazer isso de uma maneira mais efetiva, mais simplificada e até transparente, sem que o Estado tenha essa necessidade de acompanhar o tempo inteiro ali a evolução tecnológica, né, e saber até comprar, porque hoje é um grande desafio, né? Então, a empresa ela precisa criar esse cenário de transformação a partir do movimento do próprio mercado e do Detran. Então, acho que nós crescemos muito desse cenário nos últimos anos. Então, de trazer essa realidade para eles. Hoje, a inteligência artificial ela consegue criar uma confiabilidade nos dados, né, e trazer também uma visão de evolução do próprio sistema ali que o Detran, né, tem a necessidade. Então, eu trago uma realidade de gravame, que a gente consegue fazer uma consolidação com as informações ali de transferência. Agora nós temos a execução extrajudicial, né, que é super recente, então nós temos que vai trazer uma mudança, inclusive, de comportamento, né, do devedor. Então, mais do que trazer um benefício de recuperação de crédito, de redução de juros, nós temos um aspecto cultural aí muito relevante, né? De entender que a dívida, ela de fato traz ali uma consequência imediata e não ali vinculado ao judiciário. Ao trazer esse processo para dentro do Detran, a gente consegue vincular todos os microserviços que estão de fato atrelados à transferência e essa mudança de propriedade, criando um cenário leve e uma esteira corrente, né, com transferência, com leilão, com pátio, recuperação ali no momento da blitz. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade, inclusive, para instituir todas essas integrações a partir das empresas privadas ali, criando essa possibilidade de maneira segura e ampliar isso para os outros sistemas e os outros fluxos que existem no Detran. Fazer partes, né? Pegar as partes do processo e desenhar o processo todo. Pega o case, né? E aí tudo que a gente conseguir trazer para essa realidade, criando... Esse seria o grande desafio? É o grande desafio. É o grande desafio. O Detran, ele é um ecossistema, né? Que só quem trabalha no Detran consegue entender, né? E o mercado é dependente, de fato, dos serviços do Detran. Então, uma bandeira que nós levantamos sempre é trazer essa comunicação entre o mercado, e aí aqui nós somos intermediários, né, ali do sistema financeiro,
e do Detran. Então, nós entendemos a realidade, todo esse ecossistema, toda essa dificuldade de aplicação, inclusive, da tecnologia, de evolução desses processos, pela complexidade, né, e também pela finalidade. O registro de contrato ele é um microprocesso dentro da realidade do Detran. Então, como aplicar ali uma prioridade em um serviço que não é o prioritário, né? Mas o banco também ele tem uma necessidade real, né? Qualquer a situação ali que impeça o documento, né, a emissão do documento, isso traz um impacto no cidadão. Então, fazer essa intermediação, né, trazendo para o Detran uma visão desse mercado, né, de qualquer que essa alteração, microalteração, ou mesmo a adoção de uma tecnologia, né, que ela não tem uma estrutura ali tão compreensível para todos, vai trazer um impacto no cidadão. Sim. Então, é um super desafio hoje, no registro de contrato que já é extremamente regulamentado. Imagina na execução extrajudicial, em que é uma inovação para o Brasil, né, mais do que para o Detran. Então, é o desafio, acho que, do momento, pelo menos para o nosso segmento. Legal. Bom, eu acho que, assim, a gente já vai mais pro final, né? Porque aqui a entrevista é rápida. E a gente sempre faz uma jogada, assim, que... a gente faz uma pergunta inicial, deixa ali... Mas, assim, tem alguma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito e não fez, e aproveitar essa oportunidade de encerramento? Falar um pouquinho, fazer contato com a empresa, como é que o Detran pode procurar, né? Fazer esse contato com vocês, enfim. Liberdade para você fazer um encerramento aqui conosco. Tá ótimo. A Arc Digital hoje, ela já tem, de fato, um relacionamento com praticamente todos os Detrans, né? Então, a nossa posição, de fato, é trazer parceria, fazer com que a percepção, inclusive, que negativa ali de atuação conjunta, ela seja de fato minorada, né? O papel da empresa, independente do segmento, é apoiar de maneira técnica, de maneira estruturada, né? Criando ali um projeto que seja sustentável, que seja, né, viável, transparente e menos oneroso, tanto no esforço da própria equipe do Detran, quanto todo esse cenário ali, essa demora, por vezes, do processamento, né? Então, a nossa posição sempre é ser parceiro do Detran, trazer essa visão de mercado, trazer a visão de especialista naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, a empresa, ela está sempre disposta a conversar, né, a ajudar nessa construção de todos os projetos. Então, felizmente, nós temos uma ótima relação com todos e, conforme o mercado vai se movimentando, a gente também ali cria outras conexões com os Detrans. E é muito importante, inclusive, todo esse movimento, essa oportunidade, para que a gente dê também cara, né, dê nomes, a gente sabe todo esse sistema do Detran, né, de movimentação. Então, é muito importante, parabenizo todos vocês por essa oportunidade e agradeço bastante. Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista, Leidiane, e agradecemos também a vocês que nos acompanharam até aqui, né? Convidamos para que acompanhem os outros episódios, né? E siga nas redes sociais, @associação AND. Um abraço, até o próximo. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês.